Aí galera, tranquilo, na boa. Hoje pretendo trocar umas ideias motivado por uma palestra que eu assisti de um professor renomado, numa universidade renomada, e que aqui eu não vou citar, né, porque é uma crítica, né, é uma crítica e portanto eu gosto, se fizer uma crítica, fazer primeiro direto com a pessoa que eu critico, o que não aconteceu. Portanto, é só uma jogada de conversa, assim, vamos jogar uma conversa. Pois bem, e a minha preocupação com esta fala é que ela representa o entendimento de um grande número de pessoas na sociedade, notadamente na realidade brasileira. Vejam, esta pessoa começa a falar e já vai abrindo seu coração. Ele vai dizendo que não é uma pessoa da esquerda, tanto quanto não é uma pessoa da direita. E, portanto, ele se coloca numa espécie de não lugar, né? Uma espécie de não posicionamento. Seguindo a sua fala, ele acaba nos comentando sobre a liberdade e ele diz que a liberdade tem uma relação direta com a ideologia, com as ideologias, e que, portanto, seguir uma ideologia provocaria uma limitação da liberdade, deixando de certa forma no ar, né, uma esperança de um lugar onde não haja o aspecto ideológico, onde as pessoas poderiam ser elas mesmas, portanto mais livres, porque não teriam uma coparticipação num pensamento coletivo, que seria ideologia, né? Um pensamento coletivo, um pensamento, inclusive, orientador do nosso jeito de ser. Pois bem, e eu fiquei pensando nessa quantidade de nãos, de não lugares, né? Não sou isto, não sou aquilo, e melhor seria não participar de ideologias, porque a liberdade seria então favorecida. Percebam que o não lugar é um vazio. A opção pelo não, pela negativa, significa um afastamento daquilo que há, daquilo que existe, para um lugar inexistente. Portanto, este professor ele acaba optando por este não lugar e sugerindo que as pessoas deveriam também desejar estar neste lugar, que é um lugar sem referências, é um lugar apartado das ideologias, um lugar apartado das cidades, um lugar onde poderíamos, donos de nós mesmos, portanto não pertencente a lugar nenhum, portanto dono de nós mesmos, poderíamos tomar decisões sobre as nossas vidas ou sobre a comunidade, porque estaríamos, na medida que conscientes de si, né, afastados dos lugares que nos limitariam. E aí que vai residir a minha crítica, porque eu creio no lugar, eu creio no pertencimento, eu creio nas ideologias, eu creio no posicionamento. E por que eu digo isso? Vejamos, vamos imaginar que eu estou andando na rua e a calçada ela está mal conservada, eu tropeço na calçada, na laje da calçada ali, no cimento da calçada, e eu caio. Naquele momento em que eu caio, em que eu sinto aquela dor, aquele sofrimento da queda, naquele momento de pertencimento, de consciência plena de um acontecimento, eu me posiciono. Provavelmente eu esbraveje, diga palavrões, quem sabe, mas com certeza eu me posiciono no sentido de cobrança. O meu lugar é um lugar de cobrança e eu vou ficar muito preocupado com a fiscalização pública em relação à calçada. Ficarei muito preocupado em relação à responsabilidade do dono da casa
do proprietário em relação à calçada. Podemos imaginar que eu estou com o meu veículo e eu percebo alguém cruzar no sinal vermelho, eu quase colido e naquele momento de susto, de quase colisão, o meu pertencimento ao trânsito chega no mais alto grau, porque ali, novamente, me sentindo presente, 100% consciente, porque estou assustado, porque estou temeroso, eu vou bradar pelo um posicionamento das autoridades, um posicionamento dos demais motoristas, um posicionamento da cidade, de todas as pessoas que de alguma forma estão vinculadas ao trânsito. E por quê? Porque eu estou presente. Não existe ali espaço para o não. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, não existe. Eu só sou. Eu estou ali, 100%. Eu sou um motorista, eu sou um cidadão, eu sou alguém que caiu, eu sou alguém que está com a perna doída porque caiu. E, portanto, quando eu me posiciono, quando eu vou cobrar, quando eu vou falar, quando eu vou comentar, eu começo a expressar as minhas ideias, as minhas concepções. Eu vou dizer de mim, daquilo que eu sou, em busca de algo que deveria ser, né? Que é o meu desejo, seja da fiscalização, seja do trânsito, seja, enfim, mas é o meu ser que se posiciona. E quando se posiciona, o que ele faz? Ele demonstra a ideologia. Mas lato sensu, a ideologia são as minhas convicções, são as minhas crenças, são as minhas ideias que justificam o meu jeito de ser, que justificam as minhas opiniões, que justificam as minhas demais opções. Eu diria que não existe um espaço de não ideologia. Por que digo isso? Voltando ao exemplo, porque quando eu sofro na minha vida alguma intervenção devida ou indevida, quando a minha vida é tocada, ela faz de mim um sujeito 100% presente. Portanto, eu sou um sim, eu sou uma abertura para o mundo. E então eu me expresso. E quando eu me expresso, aquilo que eu creio, portanto, a minha ideologia, ela se torna visível, audível, ela se inscreve em mim, na minha postura. E a partir desta minha decisão, né, de dizer aquilo que realmente eu sinto nesse momento que eu fui tocado, aí não existe não, só existe o sim, só existe aquilo que eu penso. Se eu pegar um espectro de extrema esquerda e extrema direita, à medida que eu vou me expressando, como se fosse um ponteirinho, né, e ele vai dizendo, né, para onde eu me aproximo e, portanto, da onde eu me afasto. Então, este não lugar atual que este professor, de certa forma, desejou para si, este não lugar, ele não existe. Nós vivemos, portanto, um eterno presente. Como assim um eterno presente? Percebamos, o ontem não existe mais, ele acabou. Nós temos documentos, nós temos interpretações, nós temos a ciência histórica, nós temos discursos sobre aquilo que foi. E o futuro? O futuro é planejamento, o futuro é sonho, o futuro é o que vem depois, portanto não existe ainda. Se o passado não existe, porque já foi. Se o futuro não existe, porque ainda virá, só nos resta o presente. Não existe um não lugar, a não ser que esteja pensando no futuro, né?
Ou seja, pensando no passado. Mas se eu me posiciono sobre o passado, se eu me posiciono sobre o futuro, eu só me posiciono pelo presente. Eu só me posiciono pelo que eu penso, pelo que eu desejo, pelo que eu creio, pelas minhas dores que eu sinto agora. Então, concluo que não há como não posicionar-se, porque ao não me posicionar, eu estou me posicionando na minha fala. Eu digo o que eu sou, mesmo ao negar. E nesta conversa, nessa palestra, à medida que este palestrante foi falando de um não lugar, ele foi dizendo qual é o seu lugar de fala. E ao apontar o não lugar, ele disse da onde ele falava. Ao dizer, não sejamos ideológicos para sermos livres, ele falava da ideologia a qual ele fazia parte. Não sabemos, não podemos dizer o grau de confiança, de consciência que ele tinha, mas eu posso dizer que ele reagia à presença, ao sim, ao momento, à dor, ou às aspirações, os seus medos ali presente. Portanto, se formos falar, que falemos conscientes, que estamos falando de nós, sempre do que nós somos, apesar de queremos dizer o que não somos, não há como fugir disso que estamos sendo, que estamos nos construindo desde que nascemos. Certo? Abraço e até a próxima.